Fala pessoal, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o caso clínico de um paciente que passou comigo ontem no consultório. Era um senhor de aproximadamente 65 anos que tinha passado anteriormente para fazer um check-up de próstata. O paciente não tinha sintomas, urinava bem, aí eu pedi exames de laboratório e ultrassom. Quando ele retornou ontem com o ultrassom apresentava apenas um aumento discreto da próstata e não apresentava nenhuma outra alteração. Então eu expliquei para ele que aquilo era natural da idade, que ele não tinha sintomas, que ele poderia retornar somente posteriormente para continuar o seu check-up de próstata normal do homem da idade dele. Só que o paciente demorou um pouquinho para entender, achou que precisava fazer alguma coisa, então eu expliquei mais para ele a respeito do exame e resolvi trazer para vocês aqui o que a gente deve olhar no ultrassom, que não é só o tamanho da próstata que vai definir a conduta. Então, são basicamente cinco questões que a gente deve, 5 quesitos que a gente deve avaliar no ultrassom de próstata. O primeiro é o tamanho da próstata, que deve girar em torno de 20 a 25 gramas. Isso vai depender muito da idade do paciente. É claro que com o envelhecimento, a próstata pode ir crescendo um pouquinho. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, vai aparecer no card aqui em cima, falando só sobre o aumento da próstata. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma conferida lá depois, certo? Então, esse tamanho da próstata a gente vai avaliar e levar em consideração a idade do paciente, obviamente, e os sintomas dele. O segundo quesito que a gente deve olhar é a presença de sinais de bexiga de esforço. Como que a gente vai ver isso? Se a bexiga apresenta a parede dela espessada no ultrassom, ou então se ela apresenta sinais de trabeculações na parede, ou ainda se ela apresenta divertículos, que são herniações da parede da bexiga de tanto ela fazer força ao longo do tempo para vencer a resistência da próstata. Esses sinais são sinais que a gente chama de bexiga de esforço, daquela bexiga que está fazendo força para eliminar a urina, para expulsar a urina, e não consegue porque a próstata está criando uma resistência. Outra questão que a gente deve olhar é a presença de cálculos. Se o paciente tem pedra na bexiga, é um sinal de que ele não consegue esvaziar direito, que a urina fica aquele resíduo de urina e predispõe à formação de cálculo. Isso geralmente ocorre num paciente idoso em virtude do aumento da próstata. Outro fator que a gente deve procurar é a presença de resíduo pós-miccional. O ultrassom, o paciente bebe água para encher a bexiga, aí ele é avaliado, depois ele vai ao banheiro, urina, retorna, e o ultrassom é feito novamente para ver o quanto sobrou de urina na bexiga. Isso é muito importante, a gente avaliar esse resíduo. É claro que sempre sobra um pouquinho de urina na nossa bexiga, mas deve ser por volta de 20 a 30 ml no máximo. Se começar a sobrar mais do que isso, é sinal que a gente não consegue eliminar a urina totalmente. Muito provavelmente no indivíduo dessa idade por causa da próstata que já cresceu também. E isso aí vai predispor a gente a fazer infecções urinárias de repetição, a formar cálculos, ou ainda, se o resíduo for muito alto, pode até prejudicar o nosso trato urinário superior, o nosso rim. E o último quesito que a gente deve avaliar é o índice de protusão prostática para dentro da bexiga, o quanto a próstata entra na bexiga. Vocês podem ver aqui nessa imagem uma próstata que tem um índice de protusão um pouquinho maior. Então, ela entra na bexiga e quanto maior for esse índice de protusão, por exemplo, se for acima de 1 centímetro no ultrassom, já é um sinal que o paciente pode estar apresentando retenção urinária, pode ter mais complicações em virtude do aumento da próstata e dessa protusão dela para dentro da bexiga. E esse paciente, possivelmente, no futuro, pode ser um candidato até à cirurgia de próstata. Certo, pessoal? Então, são essas questões que eu queria mostrar para vocês. Então, nem sempre um ultrassom que mostrar uma próstata aumentada vai ser um problema. Muitas das vezes não é. Se o paciente não tiver sintomas, não tiver outros desses sinais que eu descrevi aqui, provavelmente o seu médico vai mandar você voltar um tempo depois para continuar o seu check-up normal do homem idoso. Certo? É isso aí, pessoal. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem essa informação com quem vocês acham que possa se beneficiar. Comentem, façam alguma pergunta. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.